Mas afinal de contas, em se tratando do livro de Jó, no capítulo 3, o que é que fala os 10 primeiros versículos desse capítulo? E o que foi que Jó amaldiçoou e por que ele fez isso? O que é que os intérpretes observaram a partir do versículo 11 do capítulo 3 do livro de Jó? E em que sentido está empregado a palavra miserável e o que significa a palavra caminho? Se essas questões lhe causaram alguma indagação ou você ficou curioso, fica conosco, que após a vinheta nós iremos abordar esses assuntos. E não esquece, aqui abaixo, na descrição desse vídeo, você vai encontrar um questionário de 10 perguntas, o nosso quiz, que é elaborado pelo nosso amigo e presbítero Lailton Alves, para você testar aí o seu conhecimento acerca deste tema. Agora sim, roda a vinheta. A paz do Senhor a você, eu espero que você esteja bem. Iniciar as minhas palavras agradecendo a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui com vocês em mais um vídeo do EBD Sinopse. Então hoje se tratando da última lição deste quarto, último trimestre de 2020. E o tema da nossa lição é justamente a fragilidade humana e a soberania divina. E hoje nós iremos trazer aqui uma visão panorâmica, uma sinopse acerca da aula de número 5, que trata justamente do lamento de Jó. Antes, cabe aqui fazermos uma rápida revisão, nunca é demais fazer, né? Para nos contextualizar bem, para dar uma sequência sobre o entendimento de hoje. Nós primeiro vimos que o livro de Jó, ele é importante, ele é divinamente inspirado e serve para a nossa edificação. Falamos um pouco que Jó não é um personagem fictício, ele é homem, ele é feito de carne e osso, é como eu e você, uma pessoa que de fato viveu. Depois nós vimos que Satanás era uma realidade e a forma com a qual ele começa a intervir, a prova, melhor dizendo, a fidelidade de Jó. Depois nós vimos todos os dramas causados por essa ação maligna, esse intento demoníaco, o que causou na vida de Jó uma avalanche de aflições. E você viu junto comigo, no final da aula passada, que apesar de ter sido acometido de tantas tragédias de uma forma quase que instantânea, Jó não blasfemou, nem amaldiçoou, nem atribuiu a Deus nenhum mal. E mesmo assim, depois desse episódio, ocorre que o inimigo das nossas almas, ele não desiste. Ele vai de novo à presença do nosso Deus. O nosso Deus parece que trata com ele num diálogo muito parecido com o primeiro. E finda que o adversário ainda observa que resta uma coisa para Jó. Resta a saúde. Então Deus coloca mais uma vez limites a Satanás e diz que ele pode tocar na saúde, mas deve conservar a vida de Jó. Então Satanás assim procede e agora nós estamos contextualizados na aula de hoje. Então eu lhe peço para que você abra o seu material junto comigo e vamos ver agora a leitura oficial desta aula de hoje, que se encontra no livro de Jó, no capítulo 3, versículo de 1 ao 26. Vamos ler juntos. Depois disso, abriu Jó a boca e amaldiçoou o seu dia, e Jó falando disse: pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse: foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Contaminemos as trevas e as sombras da morte. Habitem sobre eles nuvens, negros e vapores do dia o espantem. A escuridão tome aquela noite, e não se goze entre os dias do ano, e não entre no número dos meses. Ah, que solitária seria aquela noite, e suave música não entre nela. Amaldiçoemo-nos aqueles que amaldiçoam o dia, que estão prontos para fazer correr o seu pranto. Escureçam-se as estrelas do céu do crepúsculo, que espera a luz,
e não venha, e não vejam a pestana dos olhos da alva. Portanto, não fechou as portas do ventre, nem escondeu os meus olhos a canseira. Porque não morri eu desde a madre, em saindo do ventre não expirei. Porque me receberam os joelhos, e porque os peitos, para que eu mamasse. Porque já agora jazeria e repousaria, dormiria, e então haveria repouso para mim. Porque os reis e conselheiros da terra, que para si edificam casas em lugares assolados, ou com os príncipes que tinham ouros, que enchiam suas casas de prata, ou como aborto oculto não existiria, como as crianças que nunca viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam, e não ouvem a voz do exator. Ali está o pequeno e o grande. O servo fica livre do seu senhor, porque se dá luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo, que espera a morte e ela não vem, e cavam em procura dela mais do que tesouros ocultos, que de alegria saltam e exultam e acham a sepultura, porque se dá luz ao homem cujo caminho é oculto e a que Deus o encobriu. Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água, porque o que eu temia me veio, e o que eu receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Glória seja dada ao nome de Jesus. Extraído dessa leitura que nós fizemos está também o texto áureo, que é justamente o capítulo 3, versículo de número 24, que diz o seguinte, vamos ler junto aí comigo. Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como a água. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. A verdade prática aqui dessa lição nos conta que o sofrimento ele pode nos levar à angústia, mas ele não pode, de nenhuma maneira, nos fazer perder a esperança no agir de Deus. O ponto central dessa lição consta em revelar, mostrar que o lamento de Jó aqui simboliza justamente a fragilidade do ser humano. Então, o lamento revela toda a dor que o ser humano pode e está exposto a sentir. E os objetivos aqui a saber são esclarecer que a angústia de Jó fez com que ele ansiasse, que ele pedisse, que ele visse a morte como uma saída, como um escape. Aclarar o desejo de Jó de ser como abortivo, porque ele desejava isso. E pontuar que Jó representa aquelas pessoas que diante das situações difíceis da vida não veem saída, não veem solução, não veem a luz no final do túnel. Passaremos agora a abordar os pontos dessa lição. Antes agora de iniciarmos especificamente nos pontos dessa lição, é necessário também nós observarmos o estado emocional de Jó. Seu estado real, como é que Jó se sente nesse momento. Jó perdeu tudo de uma forma brusca, abrupta, sem tempo de sequer sentir cada uma das perdas ao seu tempo. Ele está em um estado de luto profundo por tudo que ele construiu ter sido diluído e por ter perdido uma família tão numerosa em um único arremate de uma única vez. E agora acometido por uma peste maligna, uma doença maligna que o acomete da ponta do pé até a ponta da cabeça. E agora é assim que se encontra Jó, sem a esperança, sem visualizar a luz no final do túnel, sem ver qual seria a solução, o que findaria aqui essa agonia que agora tornou-se a sua vida. Então, o primeiro tópico dessa lição trata de um momento em que Jó está sentado em cinzas, aguardando simplesmente a hora de sua tão esperada morte.
tido aqui já como o seu escape. Então Jó anseia. Ele não está fazendo aqui um apelo à questão do suicídio, nem tampouco ao aborto provocado. Ele fala sobre os abortos naturais ou os natimortos, assim concebidos. Mas já a gente explica melhor essa situação. Então, depois agora que Jó está emocionalmente destruído, o que Jó faz é ficar em silêncio. E em sua consciência, talvez analisando e se perguntando o porquê de todas essas coisas estarem acontecendo com ele. Qual seria a sua falha? O que teria dado o início a todo esse drama em que ele está inserido? Então, do íntimo dele saem 3 perguntas basilares aqui que vão nortear o restante dessa pequena explanação. Por que ele nasceu? Porque ele não morreu ainda no ventre da sua mãe e porque ele continua vivo. Essas são as 3 perguntas basilares que saíram do íntimo de Jó, assim quando ele quebra o silêncio em que ele estava durante 7 dias. Jó passou 7 dias atônito, sem nenhum tipo de verbalização de dor, só em sua agonia, em seu sofrimento. E assim que ele pronuncia as primeiras palavras, nós estamos agora relendo o que ele inicia a falar. Então, de tudo que ele analisou dentro dele, o que sai de dentro dele é amaldiçoar o dia em que ele nasceu. É disso que se trata os 10 primeiros versículos do capítulo 3 do livro de Jó. E nós vemos que a palavra do Senhor existe, muito conceito acerca de que os crentes fervorosos, homens preparados, eles jamais seriam acometidos de tamanho mal. Então, que o sofrimento não seria uma coisa típica para os que servem ao Senhor com fidelidade. Quando essa verdade ela não se sustenta, analisando as Escrituras, vários salmos são feitos acerca disso. E aqui cabe nós diferenciarmos um pouco o que é lamentação e o que é murmuração. São coisas muito semelhantes, separadas por uma linha muito tênue. E explico isso para você melhor. Quando nós falamos de lamento, nós estamos dizendo a Deus, orando a Deus, até uma forma de, com o nosso desabafo, aliviar essa dor, esse peso que estamos sentindo. Então, Deus não olha com os maus olhos, não repreende, não vê como errado a atitude de Jó de se derramar e falar a verdade para ele. Deus é verdade, Deus é verdadeiro, então a verdade não aborrece ao Senhor. E o que é murmuração? Murmuração é o que Israel fez. Vou lembrar você um episódio que mexe bastante com a questão da murmuração. E foi questão até de punição. Deus puniu Israel por murmurar. Quando Deus usa Moisés para tirar o povo do Egito, e o povo está, depois da travessia do Mar Vermelho, algo de um milagre, de uma ação poderosíssima da parte de Deus, aos olhos de vista, todo mundo presenciou aquele fato. Mesmo assim, isso não impediu de, em algum momento no deserto, o povo indagar a Moisés: foi para isso que você nos tirou do Egito, para a gente morrer de fome aqui no deserto? Então a diferença da murmuração é justamente essa. Não tem desabafo aqui. É você desprezar, é você fazer pouco caso das bênçãos que o Senhor coloca em suas mãos. Essa é a conclusão que nós podemos tirar aqui para definir bem o que é murmuração e o que é a questão da lamentação. Então o crente pode e deve se lamentar. Se essa for a verdade do cristão, se ele está sentindo-se numa situação de agonia, se ele está angustiado por algum propósito, ele deve sim revelar a Deus em oração o seu estado, como é que ele se encontra. Então nós vemos aqui também vários salmos, como eu preteritamente falei, direcionados a pessoas que, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Então veja a angústia nesse texto. Então nós podemos tirar várias referências. O Salmo 130, versículo 1 é um dos exemplos, e o próprio Jeremias também falou algo muito parecido aqui com o que Jó descreveu.
no livro de Jeremias, capítulo 20, versículos 14 ao 18. Então, ele gostaria que no lugar da memória houvesse um esquecimento. Isso é tipo daquele dia em que acontece tudo de ruim e você prefere apagar aquele dia da sua memória. Essa era a ideia de Jó. E o que me chama a atenção aqui em Jó é que eu acredito que depois do estado de luto dele, ele analisando o que sanaria, né, o que poderia contribuir para que nada daquilo tivesse acontecido, ele se reporta diretamente ao seu nascimento. Ele disse, se eu não tivesse nascido, eu não estaria jamais passando por isso. Então, ele gostaria de apagar da sua memória o dia que nasceu. Que não houvesse alegria nem festejo de nada, porque na verdade, com o seu nascimento, ele só teve sofrimentos e decepções. Então, seguindo aqui, nesse primeiro lamento, por que ele nasceu, essa é a pergunta deste primeiro tópico, ele coloca aqui que em vez de ordem, que houvesse caos. E por que ele falou isso? Ele falou isso porque no desejo dele, nós podemos concluir isso da leitura simples da sequência dos versículos, de que ele pede para que esse dia seja apagado do calendário, que Deus retirasse, para que ninguém soubesse nem sequer da existência, porque para ele existir é igual a sofrer. Então, nem sequer a noite em que houve a concepção, nem sequer o dia do seu nascimento, eles existissem. Traz também aqui ele o uso da figura do Leviatã. O Leviatã, como você viu aqui no nosso programa Leitura Diária, ele é um monstro marinho associado ao caos, que é justamente como está a vida de Jó nesse momento. Um caos acometido por tantas tragédias que o inimigo aqui o afligiu. Então, reforçando mais uma vez que Jó entende que se ele não tivesse sido concebido, se aquele dia não tivesse existido, os dias maus também não existiriam. Então, o segundo lamento é porque não nasceu morto. Isso era uma realidade. Existem crianças que nascem mortas. E não porque foi provocado, não porque a mãe se fez de algum artifício, ou houve uma intervenção médica e não permitiu que o feto, o nascituro, que é quando nasce vivo, vivesse. Ficou até dúbio aqui, mas é verdade, é assim mesmo. Então, o natimorto, que é justamente o feto que nasce sem vida, que ele é expulso do útero sem vida, ele nem sequer chega a respirar, e essa é a diferença jurídica entre o nascituro e o natimorto. Se a partir do momento que o feto ele sai da mãe e ele respira e morre, o efeito jurídico é porque ele teve 1 segundo sequer de vida. Então, isso já teria outras implicações. Mas quando ele já sai sem vida, nem sequer respirou o ar, então ele nasceu morto. É outra visão, é outro tratamento. Então, isso era uma realidade também nos tempos de Jó. E por que ele queria isso? Ele queria descansar. É natural que diante de tanta batalha, de tanto peso que Jó estava aqui sentindo, de tanta dor no seu peito, né, imaginável, incalculável, considera-se que nenhuma pessoa sofreu como Jó sofreu. Até hoje, nós procuramos aqui referências para uma comparação equivalente e não encontramos. Então Jó foi destroçado em várias áreas da sua vida, na sua área econômica, na sua área familiar, na sua saúde, na sua área psicológica e na sua área espiritual. Jó, ele foi atacado aqui por todas as vias. Justamente Jó queria era isso, parar de sofrer, deixar de sofrer, porque se ele tivesse nascido morto e ficado no mundo dos mortos, lá onde existiria, assim como você viu aqui no Leitura Diária, o chão, um lugar que é propício para onde vão os espíritos assim que a pessoa morre, exceto dois personagens, como foi mencionado lá, que não passaram pela morte. Isso aqui eu vou deixar aberto para se você ficou curioso agora, você vai na Leitura Diária dessa semana e você vai encontrar esse assunto lá. Mas aqui Jó queria isso, porque lá, nas trevas, porque aqui a concepção da luz é nascer com vida, e as trevas seria nascer morto, ficar longe do sofrimento e da dor. Então, onde Jó estaria seria um lugar livre de tribulação,
como ele começa a narrar aqui, os presos ficariam distante dos seus opressores, os grandes ficariam junto com os pequenos, não haveria mais opressão, o servo ficaria livre do seu senhor, e tudo isso não existiria mais. Então, nada do que tinha aqui de fundamento na tristeza e que causava agonia a Jó iria existir se ele estivesse aqui nascido morto. Então, uma grande realidade para nós cristãos é que enquanto nós estamos aqui neste plano, neste mundo, nós estamos aqui sujeitos a sofrimento, ao luto e à dor. Mas, entretanto, temos grandes promessas feitas da parte do Senhor Jesus, porque Ele diz que nós iremos ter aflições, mas que deveríamos ter de bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E por meio dele, nós também vamos vencer. Então, já partindo aqui para o ápice da nossa lição, para não ficar muito extenso aqui a nossa sinopse, e o terceiro lamento é continuar vivo. Veja que ele disse, que eu não tivesse sido concebido. Ele amaldiçoa aquele dia da sua concepção, e amaldiçoa o dia que ele nasceu. Depois ele diz, por que eu não morri na madre? Por que foi me dado toda a estrutura para sobreviver? Por que os joelhos da parteira e o seio da minha mãe para me amamentar? Para que isso? Eu poderia ter morrido aí. E é essa questão que ele agora trata de por que ele continua vivo, se a vida dele é repleta de agonia. E agora vale salientar para você também um versículo que eu não queria deixar aqui de ler para você novamente, que nós já temos lido ele, é o versículo de número 23 do capítulo 3, que diz o seguinte, porque se dá a luz ao homem, cujo caminho é oculto, a quem Deus o encobriu. Ou seja, Deus aqui, ele não revela ao homem o propósito que ele imaginou para a vida do homem. Mas, entretanto, é sabido que Deus é, sim, Senhor da minha vida, Senhor da nossa vida, então ele já sabe todo o contexto, então por ele está encoberto, porque ele sabe, nós não sabemos, e é ele que tem todo o poder e autoridade sobre a nossa história e traçar o nosso caminho. É por isso que Jó não vê razão pela qual ele existir, se o caminho dele é de tanta agonia, e ele não acha a explicação pela qual passa por todo esse sofrimento. Então ele também aqui assemelha muito com o texto de Provérbios, no capítulo 4, versículo 18, que passo a ler agora, que diz que o caminho do justo é como a luz da aurora, que brilha mais e mais até ser dia perfeito. Então a luz da aurora, quando a noite está mais escura, devagarzinho as coisas vão clareando, as coisas vão se mostrando, a luz vai ficando mais intensa, e então torna-se dia perfeito. Mostrando também a gradação com que o homem começa a, de certa forma, tomar mais esclarecimento quanto aos projetos de Deus para a sua vida em particular. Então, tudo isso nos traz que essa clareza do nosso propósito de vida, enquanto mais tempo de vida Deus vai nos concedendo, nós vamos vendo que tudo aquilo nos forjou para ser a pessoa que nós somos hoje. Então foi isso que Jó, essa quarta pergunta de Jó, ela é tremenda. Ele pergunta o seguinte, vale a pena viver essa vida? Lá no capítulo 3, versículo 20, onde ele diz, por que Deus dá vida aos amargurados de ânimo e aos miseráveis? Tendo miseráveis aqui, ele fala numa expressão atribuída a quem é acometido realmente pela miséria, tornando-se incapaz de exercer as suas funções. Essa é o significado, essa é o sentido em que nós podemos compreender o termo miserável. E aqui, esse caminho, ele é empregado como o conhecimento da sabedoria de Deus acerca da vida eterna. Então, quanto mais estamos no caminho, na sabedoria de Deus, estamos caminhando para a vida eterna. Então, o último subtópico aqui, deste último ponto, é que o caminho desse drama todo, dessa angústia, dessa agonia, desse sofrimento, dessa lamentação de Jó, ele é um caminho onde nós estamos sendo forjados em sabedoria e maturidade. Então nós, cristãos, não devemos ser crianças e achar que Deus vai nos mimar e vai nos tratar com um autoprotecionismo, e com isso ele estará nos mostrando o que é na nossa vida, quando
Deus vai fazer na nossa vida o que for necessário para o nosso crescimento espiritual, para que nós nos cheguemos mais a Ele e assim Ele cumpra o seu propósito de forma gloriosa na nossa vida. E não perdendo sempre esse norte. Devemos sempre estar atentos, olhando fixos em Cristo, para que os ventos não tirem a nossa atenção e nós não venhamos a naufragar neste mar da vida. E então assim eu encerro aqui o EBD Sinopse de hoje. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha entendido. E não esquece, se você não é inscrito aqui neste canal, à sua direita tem aí um botãozinho, se inscreva no canal, ativa o sininho e compartilha para mais pessoas que você acredita que vai gostar desse tipo de abordagem que nós fazemos aqui, somente o sumo da palavra de Deus para a sua vida. Então, eu desejo que o Senhor Jesus esteja com suas mãos estendidas sobre a nossa vida e a nossa família, protegendo a nossa entrada e a nossa saída, nos guardando e nos livrando de todo mal, desde agora e para todo sempre. E não esqueça de, leva sua dúvida, leva seu questionamento aqui, né? Cabe nós acentuarmos que o EBD Sinopse ele não está aqui para substituir a sua aula da escola dominical lá com o seu professor. Então, ele serve de um panorama para que você aí esclareça sua dúvida e tenha mais entendimento acerca da palavra do Senhor. Esse aqui é o nosso objetivo. Mas eu espero você na próxima aula da Escola Bíblica Dominical, aqui EBD Sinopse. Um grande abraço e fiquem na paz do Senhor Jesus.